Vixe, deu ruim, hein? Oi, meu povo! Como é que vocês estão? Vocês estão bom? Gente, eu tô precisando de histórias. Preciso que me enviem as histórias de vocês, por gentileza. E se vocês tiverem histórias temáticas, é muito importante pra mim também, pra eu conseguir fazer especiais aqui pra vocês. Então, se vocês têm histórias de date ruim, Dia dos Namorados e até mesmo que tenha a ver com festa junina, festa julina, mande para mim no meu e-mail ou no Telegram para a gente conseguir fazer uma especial aqui para vocês. Às vezes algum encontro que aconteceu durante a festa junina que deu errado, coisas desse tipo. Eu também quero fazer um especial para trazer ainda mais a nossa brasilidade, o nosso jeitinho. Então, se vocês tiverem alguma história que envolva gringos, pessoas que vieram para o Brasil ou que vocês foram para outro país e passou por alguma situação diferente com algum estrangeiro, envie para mim no boracomeçarpodcast@gmail.com ou você me chama no Telegram. É só você entrar no nosso grupo, me chamar no privado para poder contar a sua história. Pode ser através de áudio, tá? Só existe uma pequena fila para a gente chegar na sua história e com isso eu consegui trazer aqui para vocês especiais. Tá chegando o Dia dos Pais também, então quem tiver uma história interessante que tenha como tema essa questão de pai, às vezes você é o pai, às vezes é com o pai de uma outra pessoa, enfim, também envie para mim, tá bom? Hoje eu estou trazendo a história da Clívia e da Rebeca. Essa história estava para apoiadores e ela veio aqui para o gratuito, porque agora é assim, as histórias frescas ficam no apoio, tanto no Orelo ou no Apoia-se, e depois elas vêm aqui para o gratuito. E essa história foi liberada lá já tem um tempinho, acho que foi ano passado ainda. Então, bora começar? A Clívia e a Rebeca se conheceram por um aplicativo de relacionamento. E logo de cara, elas perceberam que elas tinham muito em comum. Cachoeira, trilha, camping, viagem, o famoso espírito aventureiro. Depois de algumas saídas, elas decidiram fazer uma viagem rápida, um bate-volta mesmo, numa cidadezinha do interior que ficava próximo à cidade onde elas moravam. Era um fim de semana e na segunda-feira elas já teriam que trabalhar. Então, elas fizeram um pequeno plano para otimizar esse tempo. A cidade que elas escolheram era uma cidade bem simples, tipo um vilarejo mesmo. Tinha algumas cachoeiras, um restaurante caseiro por perto, mas pouquíssimas estruturas de pousada ou área de camping. A ideia seria passar o dia todo por lá e, no fim da tarde, dormir em uma outra cidade para só depois voltarem para casa. Elas chegaram cedo, foram em uma primeira cachoeira, voltaram, almoçaram. Já era o finzinho de tarde quando bateu aquela vontade de ir para uma segunda cachoeira que ficava a uns 5 quilômetros só de trilha. Então, elas pegariam uma estrada de chão, parariam em um certo local e andando teria que andar 5 quilômetros. Só que, assim, de cabeça elas não tinham muita noção e lá no Google estava escrito que com 40 minutinhos elas conseguiriam chegar até a cachoeira. Só que para chegar nessa cachoeira era um morro que você teria que ir subindo até chegar nessa cachoeira. Mesmo sendo um pouco tarde, elas decidiram encarar. E ainda bem, na mochila tinham algumas coisas básicas. Barrinha de cereal, fruta, água e até um vinhozinho. Nada em excesso, porque elas sabiam que para a trilha exige atenção, e foram. Começaram a subida por volta de 4h30 da tarde e até encontraram algumas pessoas descendo que comentaram com elas. Nossa, vocês duas estão animadas mesmo, né? Subindo uma hora dessa para cachoeira. Mas elas seguiram firme, subindo aquele morro íngreme, parando de vez em quando para respirar, beber água, até que finalmente elas chegaram. Lá tinha apenas um casal que rapidamente também foi embora porque realmente estava tarde.
Então ficaram só a Clívia e a Rebeca. Estava naquele finzinho de tarde e cada uma tinha sua forma de aproveitar o local, além de entrar na cachoeira, fazer meditação, orações, coisas referentes à religião delas. Bom, a noite foi se aproximando, mas elas também tinham se preparado e levaram algumas cordas em caso de necessidade, lanternas e uma pequena faca. Depois de um tempinho, elas decidiram que já era a hora de começar a descida. Afinal, a descida também era mais fácil do que subir, né, gente? Apesar da descida ser mais fácil, descer um morro no escuro não é tão moleza assim. E mais ainda, né, gente? 2 mulheres na mata, à noite. Perigoso. Não sabia se às vezes alguém que tinha visto elas na trilha poderia estar esperando elas lá. Bem complicado essa parte. Mas elas foram seguindo até que a Clívia comentou que estava com uma sensação muito estranha. Pouco depois, elas começaram a ouvir alguns barulhos na mata. Algo se movimentando, algumas risadinhas finas que lembravam um pouco essa risada de hiena que a gente conhece, sabe? Depois, alguns outros barulhos diferentes, como se tivesse alguns animais ali meio que brincando um com o outro ou prestando atenção no que elas estavam fazendo. E em nenhum momento elas pararam, elas só foram seguindo, indo, mas parecia que aqueles animais que estavam ali estavam seguindo elas. Rebeca meio que já falou. Eu acho que são 3 animais que estão por aqui. Parece ser de porte médio, porque assim, através da audição, a gente tem uma certa percepção, né? E foi isso que a Rebeca percebeu. Rebeca, então, deduziu que poderiam ser cachorros do mato. Elas ficaram com um medo muito real, porque 3 ou mais animais para 2 humanos, quem será que ganha e quem será que perde, né? Elas acabaram pegando um pedaço de pau para se proteger, mas sabiam que na hora do aperto é até difícil reagir direito. A Clívia então comentou que ela já tinha lido sobre ficar no meio da trilha, porque é mais difícil de ser atacada. Afinal, nas beiradas é onde os animais costumam atacar. Eles vão para perto da canela, esse tipo de coisa, né? Até no meio da natureza mesmo, é assim que eles costumam fazer e atacar outros animais. Em um certo ponto, a Clívia achou até que deveria se abaixar, se agachar. Mas a Rebeca falou, não faça isso, a gente tem que mostrar que a gente é maior do que qualquer animal que esteja aqui, para que eles não tenham coragem de nos atacar e também não nos vejam como presas. E caso algo acontecesse, elas deveriam se unir e fazer muito barulho. Bom, elas seguiram a pé, atentas, com lanterna numa mão, pau na outra, barulhos ao redor. Os animais pareciam continuar observando, acompanhando, mas não atacaram. Até que chegou um ponto da trilha, que a trilha se abriu, ficou mais em um campo aberto, e ainda bem aquele alívio, porque os animais pararam de seguir elas. Elas até chegaram a errar um pouco do caminho, mas conseguiram voltar até onde o carro estava e pegar o carro e ir para a cidade vizinha. Elas dormiram em um hotel que acabou saindo um pouco mais caro do que o esperado, mas o importante era a segurança das 2. E aí, gente, para apoiadores, essa história terminou aqui. Porém, a gente tem um pequeno acréscimo dessa história que não é envolvida com essa mesma história, mas tem a ver. Vocês vão entender. Bom, algum tempo depois, a Clívia e a Rebeca resolveram sair de novo. Dessa vez, elas já tinham adotado alguns cachorros e foram passear com os cachorros numa trilha perto de uma roça que elas conheciam. Já era finalzinho de tarde, elas estavam brincando e curtindo com os cachorros quando elas começaram a ouvir um barulho estranho vindo de longe. Era um barulho alto, estranho, que nenhuma das 2 tinha ouvido. E de repente elas ouviram de novo, mais próximo.
e depois de novo mais próximo. E nesse momento, os cachorros todos viraram para o lado do barulho e começaram a arrepiar, sabe? Quando um cachorro arrepia no meio das costas assim, olhar, ficar prestando atenção, meio que querendo rosnar. As duas se arrepiaram inteira. E essa história aconteceu nessa quaresma agora. Então elas ficaram com muito medo, não sabiam o que era, só entraram no carro, fecharam as portas e seguiram voltando para a cidade. Não quis nem saber o que era aquilo. Tem algumas suspeitas, porque tem alguns pássaros que fazem barulhos muito altos, que parecem ser animais bem maiores do que eles são, mas elas não queriam ficar lá para poder ter certeza, né? E é isso, gente. Essa é a história da Clívia e da Rebeca, que gostam de fazer trilha. E por isso, né, que eu coloquei o nome de trilha na história. E eu quero saber de vocês, o que vocês acharam dessa história. E aí, gente, se vocês quiserem ouvir histórias fresquinhas que acabaram de chegar para conseguir comentar e ficar por dentro de tudo, além de ter mais opções de histórias, é só vocês apoiarem o podcast. Agora é apenas R$11, mas faz total diferença para mim que estou criando conteúdo. Vocês já sabem que é eu ainda que faço todos os processos do podcast e eu conto com vocês. Comente essa história em nossos grupos. Nós temos um grupo no Telegram e um grupo no WhatsApp. Para entrar, é só acessar o link da bio no Instagram. Me dê 5 estrelas, por favor, na plataforma de áudio onde você me ouve. Isso faz total diferença para mim. E não se esqueçam de seguir, porque isso é muito importante para que você receba uma notificação sempre que sair uma nova história. Eu vou ficando por aqui. Obrigada por me ouvir. Um beijo!